Princípios de bioestatística, aula 1, conceitos básicos, análise descritiva, parte 6. Vamos continuar a falar da síntese numérica da distribuição da variável quantitativa. Nós já falamos de tendência central. Nessa parte, nós vamos falar de medidas de variabilidade ou dispersão. Vamos ver a amplitude total, o desvio padrão, coeficiente de variação e amplitude interquartílica. Para que nós precisamos de medidas de variabilidade? Identificar a tendência central, ou seja, o valor típico de uma variável quantitativa, não é suficiente para descrever sua distribuição. Dois grupos podem ter a mesma tendência central na variável, mas serem diferentes um do outro, em outro aspecto, como, por exemplo, a variabilidade. Então, é preciso quantificar a dispersão dos valores em torno do elemento típico, ou seja, quantificar a variabilidade dos valores da variável. Vamos ver num exemplo. O exemplo das balanças. Uma esfera com peso igual a 1.000 gramas é pesada repetidamente em duas balanças. Para cada balança, as medidas são registradas e colocadas no histograma. Aqui a gente está vendo o esboço do que seria o histograma das medições do peso da esfera na balança A. Então, a gente pode ver que é uma distribuição de peso, de marcações de peso simétrica, em torno de 1.000, que é o valor típico, com uma variabilidade que, graficamente, nós estamos enxergando aqui um histograma com medidas variando de 950 a 1.050 gramas. A mesma coisa foi feita na balança B, e aqui está o esboço do histograma das medições da esfera na balança B. O que a gente pode observar é que as medidas também têm uma distribuição simétrica em torno do valor de 1.000 gramas, mas com uma variabilidade de valores que alcançou uma escala, aqui no gráfico, de 900 a 1.100 gramas. Ou seja, as medições nas duas balanças têm a mesma tendência central, que é o verdadeiro valor do peso, 1.000 gramas, a mesma forma simétrica, mas os valores da balança B tiveram uma variação maior entre si do que os valores da balança A. Como que a gente quantifica a variabilidade entre as medições em cada uma das balanças? Uma maneira simples que nós já fizemos intuitivamente ao olhar o gráfico da variável é calcular a diferença entre os valores máximo e mínimo das medições. Então, indo nos dados brutos, a gente descobre que na balança A, o maior valor medido foi 1.040 gramas, o menor valor medido foi 945 gramas, o que dá uma diferença de 95 gramas. E na balança B, o maior valor medido foi 1.095 gramas, o menor valor medido foi 895 gramas, o que dá uma diferença de 200 gramas. Essa diferença entre o maior valor e o menor valor observados da variável é o que a gente chama de amplitude total. Então, os valores na balança A tiveram uma amplitude total de 95 gramas, enquanto os valores na balança B tiveram uma amplitude total bem maior, de 200 gramas. Então, os valores na balança B têm um espalhamento maior do que os valores da balança A. A amplitude total é uma medida de variabilidade muito simples, como a gente pode ver, uma conta simples. Porém, ela é muito grosseira, no sentido de que ela pode não refletir a real dispersão dos valores no conjunto de dados. Como que isso acontece? Imagina que eu tenha dois conjuntos de dados da mesma variável. Eu calculei a amplitude total nos dois conjuntos de dados. Ambos tiveram o mesmo valor de máximo 100 e o mesmo valor de mínimo 0. Então, ambos tiveram amplitude total de 100.
Essa amplitude total igual entre os 2 conjuntos de dados significa que os 2 conjuntos de dados têm o mesmo tamanho de variabilidade, a mesma dispersão dos valores? Bom, para saber isso eu tenho que visualizar, eu tenho que fazer um gráfico dos valores. Fazendo o gráfico, a gente observa que a resposta é não. O conjunto de dados 1, de fato, tem como menor valor o 0, maior valor o 100. E o conjunto de dados 2 também. Ele tem menor valor o 0 e maior valor o 100. Ambos têm uma amplitude total de 100. Mas o conjunto de dados 1 tem uma concentração maior dos valores, principalmente até aqui por volta de 15, e apenas um valor discrepante no 100. Enquanto que o conjunto de dados 2, todos os pontos estão dispersos ao longo da escala de 0 a 100. Então, a dispersão, ou seja, a variabilidade de todos os valores do conjunto de dados é maior no conjunto de dados 2. E a amplitude total não consegue perceber isso. Por que a amplitude total não percebeu isso? Como vimos, a amplitude total ela só olha para os extremos do conjunto de dados, ou seja, só considera o menor valor e o maior valor, essa distância. Então, ela não enxerga o que está acontecendo no meio do conjunto de dados, como que os outros pontos estão dispersos entre si. Por isso que a gente precisa de uma medida de dispersão que enxergue o conjunto de dados como um todo, o espalhamento, a dispersão de todos os valores da variável entre si, ou em torno de um valor típico. Essa medida vai ser o desvio padrão. Então, a ideia do desvio padrão é calcular a distância de cada valor do conjunto de dados até um elemento típico, que no caso do desvio padrão é escolhido a média. Então, imagina esse conjunto de dados que está apresentado aqui na forma de um diagrama de pontos e poderia ser, por exemplo, o peso perdido por 10 participantes do exemplo das dietas. Então, a gente tem um participante que perdeu 1 quilograma, outro participante que perdeu 1,5 quilograma, 2 quilogramas, etc., até um participante que perdeu 7 quilogramas. Calculando a média desse conjunto de dados, né, o x-barra é igual a 4. A ideia, então, é olhar a distância de cada ponto, ou seja, de cada valor do conjunto de dados em relação à média 4. Por exemplo, esse ponto está a uma distância de 2 quilogramas da média 4. Esse outro ponto está a uma distância de 2,5 quilogramas da média 4. E assim eu definiria para cada ponto do conjunto de dados a distância entre ele e a média. Então, cada ponto do conjunto de dados que a gente simboliza genericamente por xi, cada valor da variável xi, onde o i aqui é indexado de 1 até n, que é o número de elementos na amostra, no caso aqui n igual a 10. Então, para cada xi, eu vou calcular a distância do xi em relação à média x-barra, nesse caso 4. Ou seja, eu vou calcular essa medida que eu estou chamando de DI, que é xi menos x-barra. A ideia por trás do desvio padrão é definir o desvio padrão, ou seja, a distância padrão, a distância típica em relação à média, como sendo a média dessas distâncias, a média desses DIs, que seria definido então como a soma de todas as distâncias dividido pelo número de distâncias, que é o n. Ou seja, seria a soma dessas diferenças xi menos x-barra e essa soma dividido por n. Então, a distância típica, ou seja, padrão, de cada xi a x-barra seria definido como a média dessas distâncias di. Vamos ver como é que essa ideia funciona na prática. Então,
eu vou apresentar esses valores aqui do conjunto de dados numa tabela, calcular essas distâncias e como é que ficaria essa ideia aqui da média das distâncias. Então, nós temos aqui uma tabela com os 10 valores do conjunto de dados, indexados I de 1 até 10. Então, cada valor do conjunto de dados que eu estou chamando de xi, né, peso perdido em quilogramas. Então, eu tenho 1,5, 2, 3,5, etc., até 7. A soma de todos os xis dá 40, o que nos leva à média, 40 dividido por 10, que é igual a 4 quilogramas. Agora nós vamos calcular as distâncias xi menos x-bar, ou seja, para cada um dos valores de i, eu vou calcular a distância daquele valor em relação à média 4. Então, aqui, ó, x1 menos x-bar vai ser 1 menos 4, menos 3. x2 menos x-bar, 1,5 menos 4, menos 2,5. E assim vai até chegar a x10 menos 4, 7 menos 4, que dá 3. Então, eu tenho aqui as minhas 10 distâncias de cada xi em relação a x-barra, definido como xi menos x-barra. Eu tenho que calcular, então, a média dessas distâncias, ou seja, somar todas as distâncias e dividir por 10. Somando todas as distâncias, deu zero. Ou seja, a média das distâncias, que é 0 dividido por 10, também é zero, o que não faz sentido, porque eu estou definindo a minha medida de variabilidade como sendo zero, nula. Por que isso acontece? Isso acontece porque, como a gente viu quando a gente definiu a média, o somatório de xi menos x-barra, ou seja, esse somatório aqui, é sempre zero para qualquer conjunto de dados, pela própria definição da média aritmética simples. A soma das distâncias abaixo da média é igual à soma das distâncias acima da média. Então, isso sempre vai dar zero. Então, a ideia de fazer uma média das distâncias, definindo uma distância como xi menos x-barra, vai esbarrar nessa propriedade aqui matemática do somatório, que veio exatamente pela definição da média. Então, a gente poderia pensar, bom, isso acontece por causa dos sinais, né? Esses sinais negativos, a soma desses valores com sinais negativos vai anular com a soma desses valores com sinais positivos. Mas o sinal em si não é importante na minha definição de distância. Se a observação está 3 unidades abaixo da média ou 3 unidades acima da média, ele está à mesma distância. Então, esse sinal não é importante para mim. Então, uma ideia, a primeira ideia, é retirar o sinal da distância, definir a distância como o valor absoluto de xi menos x-bar. Ou seja, as distâncias que são negativas ficam positivas e as nulas e positivas continuam nulas e positivas. Nesse caso, então, a soma de todas as distâncias aqui vai ser 16. Então, a média das distâncias absolutas, que é 16 dividido por 10, vai dar 1,6. Então, 1,6 é a média dessas distâncias absolutas. E essa medida é definida como desvio médio, é chamado de desvio médio. E aqui eu estou colocando o que seria a fórmula do desvio médio, que nada mais é que fazer isso que a gente acabou de fazer aqui. Pega cada xi, subtrai do x-barra, toma o valor absoluto, depois soma todas essas distâncias absolutas e divide pelo número de distâncias que eu tenho, que é n. Esse é o desvio médio. O desvio médio é uma medida de variabilidade que é simples de entender, como média das distâncias absolutas. Ele pode ser usado na análise descritiva, embora não seja muito comum, mas ele não é a nossa medida de escolha quando estivermos na inferência estatística, porque ele não tem as propriedades
estatísticas como estimador, que a gente chama, ideais. As propriedades ideais são atingidas pelo desvio padrão. E o que é o desvio padrão? A ideia do desvio padrão é, ao invés de tomar o valor absoluto, das distâncias absolutas, eu elevo ao quadrado. Isso vai fazer com que o sinal negativo desapareça, que é o que eu quero. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 3 ao quadrado, 9, 2,5 ao quadrado, 6,25, etc. Então, eu não tenho mais problema de negativos anulando com positivos. Eu vou fazer, então, a soma desses desvios, dessas distâncias ao quadrado. Nesse caso aqui vai ser 39. O próximo passo é dividir essa soma pelo número de distâncias que eu tenho. Mas aqui entra uma outra alteração do desvio padrão. O desvio padrão, ao invés de dividir por n, como desvio médio, ele divide por n menos 1. Então, no caso aqui, ao invés de dividir por 10, nós vamos dividir por 9, o que dá 4,3. A razão por dividir por n menos 1 e não por n também é uma razão devido às propriedades do estimador. Essa conta que nós fizemos aqui, então, pode ser resumida nessa fórmula. A gente pegou cada valor de xi menos o valor de x barra. Essa diferença a gente elevou ao quadrado e depois a gente somou, o símbolo do somatório, somou todas essas diferenças ao quadrado e dividiu por n menos 1. Essa medida aqui é chamada de variância. Nós ainda não chegamos no nosso desvio padrão. Daqui a pouco. O probleminha da variância como medida de variabilidade é que a variância é uma média dos desvios ao quadrado. Isso significa que a unidade de medida da variável foi alterada. Se a minha variável inicialmente, cada xi e o x barra foram medidos em centímetros, esses desvios aqui ao quadrado e como consequência a variância, ela vai estar na unidade centímetros ao quadrado. Se a unidade original da variável era pessoas, a variância vai estar em pessoas ao quadrado. Se a unidade original é toneladas, a variância vai estar em toneladas ao quadrado. No nosso exemplo, se a variável original é em quilogramas, a média vai estar em quilogramas, mas a variância vai estar em quilogramas ao quadrado. No nosso caso aqui, 4,3 quilogramas ao quadrado. Não faz sentido eu ter uma medida de variabilidade que não esteja na mesma unidade de medida da medida de tendência central. Mas isso é fácil de resolver. Nós vamos voltar à unidade original, tomando a raiz quadrada da variância. E aí sim, finalmente, a gente define o desvio padrão, simbolizado por dp ou pela letra S. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. Então, eu tenho aqui a variância, finalmente eu tomo a raiz quadrada da variância. Com isso, o desvio padrão tem a mesma unidade de medida que a variável original, ou seja, a mesma unidade de medida que a média. No exemplo do peso perdido, o desvio padrão vai ser raiz quadrada de 4,3, que estava em quilogramas ao quadrado. Então, raiz quadrada de 4,3, eu vou ter 2,1 quilogramas, que vai ser a nossa medida de variabilidade em torno da média, que era de 4 quilogramas. Embora o desvio padrão não tenha sido definido exatamente como a média dos desvios, porque primeiro a gente elevou ao quadrado para depois tomar a raiz quadrada da variância no final, a gente pode interpretar o desvio padrão na análise descritiva como se fosse uma média das distâncias, uma média dos desvios. Então, no exemplo do peso perdido pelos participantes da dieta, eu tive um peso médio, uma perda média de peso de 4 quilogramas com um desvio padrão de 2,1 quilogramas. Ou seja,
O desvio padrão é o padrão do desvio, ou seja, o padrão da distância, a distância típica, o desvio típico dos valores em relação à média, que foi de 4. Então, eu tenho um desvio típico de 2,1 quilogramas, um desvio médio, entre aspas, em torno da média, que foi 4 quilogramas. Quanto maior a variabilidade, maior será o valor do desvio padrão. Para mostrar isso, nós vamos comparar aqui alguns conjuntos de dados que têm a mesma média 4, o mesmo número de pontos, mas têm variabilidades diferentes. Esse primeiro conjunto de dados não tem variabilidade nenhuma, ausência de variabilidade. Todos os valores são exatamente iguais à média, 4. Né? Todos os valores são iguais entre si, logo todos são iguais à média, que vai ser 4. O desvio padrão reflete isso, dando exatamente zero, porque todos os desvios vão ser zero, ao quadrado continua zero, somados continua zero, dividindo por n-1 continua zero. Então, na ausência de variabilidade, o desvio padrão vai ser zero. No próximo conjunto de dados, aumentou um pouquinho a variabilidade em relação ao anterior, e o desvio padrão reflete isso, subindo um pouquinho para 0,2. A seguir, a gente aumenta um pouquinho mais a variabilidade em relação ao anterior. O desvio padrão cresce mais um pouco. Continuando, a variabilidade dos pontos foi aumentada mais um pouquinho. Os pontos estão um pouquinho mais espalhados. Então, o desvio padrão reflete, aumentando para 1,5. No próximo conjunto de dados, os pontos estão mais espalhados que o anterior, em torno da mesma média. E o desvio padrão reflete esse maior espalhamento, aumentando para 2,1. E, finalmente, no último conjunto de dados, os pontos estão bem mais espalhados, em torno da mesma média 4, e o desvio padrão refletiu isso, aumentando para 2,7. Então, quanto maior a variabilidade, maior o desvio padrão. A gente viu que nem sempre a amplitude total consegue perceber esse aumento da variabilidade entre os pontos, e que o desvio padrão consegue refletir. Aqui, por exemplo, a gente tem comparação de conjuntos de dados que têm a mesma amplitude total de 6, em torno da mesma média, mas vão ter variabilidades diferentes que a amplitude total, obviamente, não vai ter detectado, mas que o desvio padrão vai detectar. O primeiro conjunto de dados é esse: média 4, desvio padrão 1,5, amplitude total de 6. O segundo conjunto de dados continua com a mesma média 4, a mesma amplitude total de 6, mas os pontos estão mais espalhados. Então, a amplitude total não refletiu o espalhamento desses pontos. Mas o desvio padrão, sim, ele dá 1,9, ele aumentou. No terceiro conjunto de dados, eu aumentei o espalhamento dos pontos. Na verdade, eles estão mais afastados da média 4 para os cantos. A média continua sendo 4, a amplitude total continua sendo 6, não refletiu esse espalhamento maior, mas o desvio padrão refletiu, aumentou bastante para 2,8. Eu vou colocar um sinal de atenção aqui nesse conjunto de dados, que a gente vai falar desse conjunto de dados desse tipo aqui daqui a pouco, porque que a gente precisa prestar atenção nele. Mas, de forma geral, a variabilidade dos dados aumentou, o desvio padrão refletiu esse aumento da variabilidade, aumentando o seu valor, enquanto que a amplitude total permaneceu com o mesmo valor. Então, o desvio padrão vai ser a nossa medida para quantificar a variabilidade. E a gente sabe que quanto maior o desvio padrão, maior vai ser a variabilidade dos valores. A amplitude total, ela continua sendo importante como para ser reportada no relatório, mas ela não pode ser a única medida, porque ela pode não refletir a realidade da variabilidade. Então, quanto maior o desvio padrão, maior é a variabilidade dos valores.
Mas, por exemplo, se eu disser que eu encontrei no meu conjunto de dados um desvio padrão de igual a 10, isso vai refletir uma variabilidade grande ou uma variabilidade pequena do conjunto de dados? Depende, né? Eu não desvio padrão de 10 de quê? Então, você é um pouquinho mais específico. Eu pesquisei na internet preços de um acessório para celular, encontrando diversos valores, com um desvio padrão de R$ 10 nos valores que eu encontrei. Houve uma grande variação de preços? Bom, eu continuo sem saber, né? R$ 10 é uma variação grande ou uma variação pequena? Depende. Depende de quê? Da faixa de variação dos preços. Se eu encontrei um desvio padrão de R$ 10 para um conjunto de valores cuja média foi R$ 100, eu encontrei uma variação grande. Entretanto, se eu encontrei uma variação de R$ 10 para um produto que custa em média R$ 1.000, a variação não foi tão grande. Ou seja, uma variação de R$ 10 em torno de uma média de 100 significa 10%, ou seja, uma variação grande. Enquanto que os mesmos R$ 10 em torno de uma média 1.000 já não é uma variação tão grande, uma variação, um tamanho de 1%. Então, para ter uma ideia da magnitude do desvio padrão, não tem como olhar só para ele. Eu tenho que comparar o tamanho dele com o tamanho da média, ou seja, o quanto que ele ocupa na escala da variável, e essa medida da escala da variável vai ser representada pela média. Então, qual que é o tamanho do desvio padrão em relação ao tamanho da média? Essa comparação, que é essa divisão aqui do desvio padrão pela média, define o que a gente chama de coeficiente de variação. Então, o coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média. E a média é dada em valor absoluto, porque eu posso ter médias negativas, eventualmente, no conjunto de dados. Então, o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média em valores absolutos, em valor absoluto. O coeficiente de variação, ele não tem unidade de medida, né? Ao contrário do desvio padrão e da amplitude total, que são medidos na mesma unidade de medida da variável original, assim como a média, o desvio padrão não tem unidade de medida. Por quê? Quando eu divido o desvio padrão pela média, por exemplo, 2,1 quilogramas dividido por 4 quilogramas, a unidade de medida some. Eu vou ter o resultado do coeficiente de variação 0,525. Ou seja, o desvio padrão representa 52,5% da média. Essa é uma vantagem do coeficiente de variação, porque ele permite que a gente compare a variabilidade da mesma variável em grupos diferentes e até mesmo de variáveis diferentes com unidades de medidas diferentes no mesmo grupo. Exemplificando a comparação da variabilidade entre variáveis diferentes. Nós vamos usar como exemplo as informações nutricionais de 16 marcas de barras de chocolate. Então, para 16 marcas de barras de chocolate, foram medidos os nutrientes: gordura, medida na unidade porcentagem do peso original, ou seja, quantos por cento do peso da barra é devido à gordura; proteína, porcentagem de proteína; energia e sódio. Vejam que são nutrientes, ou seja, variáveis com unidades de medidas diferentes. Das 16 marcas de barras de chocolate, as 16 medidas geraram um valor de média em cada uma dos nutrientes e de desvio padrão em cada um dos nutrientes. Como a gente disse, as unidades de medida das variáveis, nesse caso os nutrientes, são diferentes. Logo, as medidas de desvio padrão e de média, mas aqui em destaque para a medida de variabilidade do desvio padrão, estão em unidades de medidas diferentes, que são as unidades de medida da variável original. Logo, o desvio padrão é uma medida de variabilidade que não é comparável entre os nutrientes, entre as variáveis.
Já o coeficiente de variação, como ele não tem unidade de medida, são medidas de variabilidade comparáveis. Então, os coeficientes de variação foram calculados como cada desvio padrão dividido pela sua respectiva média em cada nutriente. Então, o que nós podemos dizer sobre a comparação da variabilidade entre os nutrientes? As 16 marcas de barras de chocolate são mais homogêneas, ou seja, variam menos na variável energia, que foi a que teve o menor coeficiente de variação. E variam mais, ou seja, são mais heterogêneas nas variáveis sódio e proteína, que tiveram os maiores valores de coeficiente de variação, praticamente iguais os dois valores, mas são os maiores valores. Então, quando eu vou comparar a variabilidade de variáveis diferentes, medidas em unidades de medidas diferentes, eu não posso usar o desvio padrão, nem a amplitude total e nem nenhuma outra medida de variabilidade que esteja na mesma unidade de medida da variável original. Eu tenho que necessariamente usar o coeficiente de variação, porque é uma medida de variabilidade comparável entre variáveis diferentes. Note que os ingredientes gordura e proteína são medidas na mesma unidade, porcentagem do peso total. Mesmo assim, embora eles tenham então um desvio padrão na mesma unidade de porcentagem, esses desvios padrão não são comparáveis. Por quê? Porque a escala da variável é diferente. A gordura, ela está numa escala mais alta, né, de valores mais altos que a proteína, né? A barra de gordura tem muito mais gordura do que a barra de chocolate tem muito mais gordura do que proteína. Então, embora elas estejam na mesma escala, eu não posso comparar esses dois desvios padrão, porque eles representam variabilidades em torno de valores médios em unidades diferentes. Então, novamente, eu tenho que usar o coeficiente de variação para indicar para mim que eu tenho mais variação na quantidade de proteína entre as barras do que na quantidade de gordura, porque eu tenho um coeficiente de variação maior da proteína do que de gordura. O desvio padrão ele só vai fazer sentido como medida de variabilidade quando a média fizer sentido como medida de tendência central. Então, para esse conjunto de dados aqui, por exemplo, perfeitamente simétrico em torno do 4, tanto a moda quanto a média e a mediana vão ser igual a 4. Então, o 4, que é o valor da média, faz sentido como medida de tendência central. Então, o desvio padrão, que nesse caso deu 1,8, faz sentido como medida de variabilidade dos valores em torno dessa tendência central, que é o 4, nesse caso, a média. Mesmo para esse conjunto de dados aqui, que não é simétrico, a média, que vai ser igual a 4, continua sendo uma medida de tendência central razoável. Uma boa representação aqui da tendência central do valor típico. Então, o desvio padrão, que nesse caso vai aumentar, porque a variabilidade aumentou, tanto aqui no extremo quanto no próprio espalhamento dos pontos, o desvio padrão igual a 2 está refletindo esse aumento de variabilidade em torno do valor 4, que continua sendo um valor representativo, um valor típico. Entretanto, nesse conjunto de dados, embora ele seja simétrico em torno do 4, que vai ser a média e a mediana, esse conjunto de dados é bimodal. Ele tem uma moda aqui por volta do 1, uma outra moda aqui por volta do 7. Então, sendo bimodal, nem a média, muito menos a mediana, vão ser boas medidas de tendência central, até porque nós não temos só uma tendência central, nós temos duas tendências central. Então, aqui calcular o desvio padrão aqui, a gente pode sempre calcular, ele vai dar 2,5, ele vai refletir que os valores estão mais espalhados em torno da média 4,
só que ele não tem um significado interessante para a gente, porque o 4 não é uma medida, não é um valor típico. A média aqui não é um valor típico, então não faz sentido o desvio padrão, porque o desvio padrão mede variabilidade em torno de um valor típico que não é o valor típico representativo desse conjunto de dados. Por isso que eu coloquei aquele sinal de atenção nesse conjunto de dados, ou um conjunto parecido, bimodal, no slide anterior. Para variáveis com distribuição unimodal muito assimétricas, para os quais a mediana é uma medida de tendência central mais adequada que a média, então não faz sentido usar o desvio padrão como medida de variabilidade, já que a média, que é a medida de tendência central adotada pelo desvio padrão, já não é mais interessante. Então, seria interessante, se a mediana é a tendência central mais adequada, definir uma medida de variabilidade em torno da mediana. Vamos considerar esse conjunto de dados aqui, onde a mediana vale 3, a título de curiosidade, a média vale 4. A mediana é uma medida de tendência central mais adequada aqui. Ela está refletindo o valor típico dos pontos. A ideia é que, como a gente sabe, a mediana ela é o valor do meio, ou seja, 50% dos valores são menores ou iguais à mediana, 50% dos valores são maiores que a mediana. A ideia é medir a variabilidade em torno da mediana, no caso aqui em torno do 3, que seria a variabilidade dos 50% valores centrais aqui. Isso significa que eu marquei aqui os 50% valores centrais são o 2 e o 5. De que maneira? De modo que abaixo do 2 eu tenho 25% dos valores e acima do 5 eu tenho 25% dos valores. Então, entre o 2 e o 5 eu tenho 50% dos valores, que eu chamei os 50% dos valores centrais. O 2 é o que a gente chama de primeiro quartil. E o 5 é o que a gente chama de terceiro quartil. Na próxima parte da aula, nós vamos definir os quartis, que são casos especiais de percentis, que são medidas de posição. Então, a nossa medida de variabilidade em torno da mediana vai ser essa distância entre os quartis, ou amplitude interquartílica, ou seja, a distância do Q1 até o Q3. Então, a distância interquartílica vai ser o Q3 menos o Q1. Nesse caso, 5 menos 2, que é igual a 3. Quanto maior a distância interquartílica, maior a variabilidade em torno da mediana. Então, a distância interquartílica está medindo a variabilidade dos 50% valores centrais em torno da mediana, com essa observação de que eu estou deixando 25% abaixo e 25% acima. Nós vamos aprender a calcular os quartis, ou seja, todos os percentis na próxima parte da aula. Só a título de curiosidade, a média nesse conjunto de dados é 4 e o desvio padrão é 2,2. Mas, como a média 4 não é o melhor representante da tendência central, o desvio padrão de 2,2 em torno da média também não tem um significado como medida de variabilidade. É isso.